Meus irmãos, o reverendo Fábio Ribas é o pregador dessa noite. Eu queria fazer uma breve apresentação, porque nem todos o conhecem. Ele foi membro desta igreja, aqui no começo da sua caminhada cristã, estava aqui como membro da igreja, esposo da Lucila, nossa irmã, missionária Lucila, por favor, fique em pé. Analissa e Gisele, suas filhas também, por favor, fiquem em pé se estiverem aqui, muito bem. E o reverendo, obrigado, lá atrás está a Analissa. Meus queridos, é uma alegria muito grande poder ter o reverendo Fábio hoje trazendo a palavra do Senhor para nós na série de Natal. Jesus, o Messias prometido, chegou. Ele é missionário, uma das 100 famílias de missionários da nossa igreja, que tem atuado na área transcultural com povos indígenas. Já moraram em aldeia, já participaram da formação de missionários indígenas, institutos de educação teológica para índios, e tem atuado hoje na base missionária da APMT, nossa Agência Presbiteriana de Missões Transculturais. É autor de livros também. Tivemos o lançamento há poucos dias do 5º livro, Dias Índios, está lá na minha cabeceira já para ler. E nós queremos agradecer a Deus por essa família querida. Lucila, presidente da SAF até o dia 31, agora de dezembro, uma família que tem nos abençoado muito. E é com muita alegria, então, que nós o convidamos para participar dessa série, que o Senhor possa falar através da sua vida, reverendo, e Deus use. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje à noite. Oi, opa! A alegria é minha de estar aqui com vocês, igreja mãe, que me viu nascer, me viu casar, me viu sair para missões, retornar logo antes da época de pandemia e agora neste momento estar juntos novamente e num tema tão maravilhoso como esse, que é para conversarmos sobre música. Ouvimos agora o coro masculino entoando uma música maravilhosa. Esta é uma igreja de muitos corais, de muita música, e é um tema bíblico, é um tema maravilhoso, e eu quero levar você a essa reflexão à luz da palavra de Deus. Você gosta de música? Eu gosto muito de música. Eu nasci numa família muito musical e para não perder a linha, eu casei com uma mulher muito musical. Ela canta, ela toca, então eu falei, não, vou sair de casa, mas então vou continuar essa linha, não é? Então, uma bênção ali, e eu queria pensar sobre isso com vocês, Não sei se vocês já pensaram naquela frase que todo mundo ouve muito, que fala que música é uma linguagem universal. E de certa maneira isso é verdade, mas de outra maneira não é. Ela é universal porque ela está presente em todo o planeta Terra, em todas as culturas, em todos os povos. Quando nós os visitamos, conhecemos, nós descobrimos que a música de alguma forma está presente. Então, nesse sentido, ela é universal. Mas a música, ela é um veículo de comunicação, uma expressão artística, que como toda expressão artística, ela comunica. E ela comunica sempre dentro de um esquema cultural. Ela expressa muito dentro dos limites da sua cultura. Isso é bem interessante porque uma das coisas que o missionário transcultural ele precisa se atentar quando chega a um outro povo é exatamente conhecer as músicas desse povo, porque as músicas não apenas são muito características daquela cultura, daquele povo, mas as músicas também são uma forma de linguagem,
e carregam os mitos. Então, se nós queremos conhecer no que crê alguém, no que crê um povo, a gente precisa observar realmente aquilo que eles estão cantando, aquilo que eles estão compondo. E eu lembro que há muitos anos, quando eu dava aula no Centrão, escola de segundo grau, lá em São Sebastião, e aí eu preparei uma aula com os alunos do segundo grau, e eu tinha dado na parte de literatura, as escolas literárias, e mostrando para eles as características de cada escola literária, desde ali o canto gregoriano, passando ali pelo classicismo, barroco, neoclassicismo, romantismo, as vanguardas europeias, até o modernismo. Mas isso literariamente. E então eu combinei com a minha esposa uma aula especial para a turma, ela trouxe o teclado, e nós então numa grande sala, ela ali com o teclado, os alunos já conhecendo as características de cada escola literária, eles deveriam, usando os critérios literários, reconhecer a música que ela estava tocando no teclado. E eles reconheceram, o que mostra a mim e a você que a música realmente possui uma gramática. A música realmente ela possui as suas próprias regras e ela revela não apenas um estilo de época, não apenas uma cultura de um momento, de uma sociedade, mas até mesmo o indivíduo que a compôs, que canta, mas também quem consome aquela música. Quando nós pensamos sobre isso, nós atentamos à música que consumimos dentro das nossas igrejas. Porque se realmente reconhecemos que música é uma expressão artística que leva a nossa crença adiante, e o mundo aí fora está ouvindo o que a igreja está cantando, eu pergunto para você, o que nós temos cantado? Quando ouvem as músicas das nossas igrejas, as músicas que você canta, seja no seu trabalho, seja no seu quarto, na sua casa, em sua família, quando ouvem as músicas que você canta, o que é revelado da sua crença? O que se revela nessa música? O que ela carrega para o outro? Porque a música ela tem esse poder de revelar as nossas crenças mais profundas. Por isso esse zelo, esse cuidado, muitas vezes, com as letras e com as músicas que nós cantamos dentro das nossas igrejas. Porque as músicas também dão identidade às nossas igrejas. E eu quero pensar exatamente isso agora com você, a partir de um texto bíblico que é uma música, que é um cântico, um texto muito conhecido, e eu quero pensar algumas questões e pensar para mim e para você, para o nosso coração, como é que eu posso cantar de uma maneira que agrade a Deus? Como é que eu posso cantar biblicamente de uma maneira que essa música, essa canção me sirva para louvor e adoração a Deus, mas também como instrumento de comunicação, onde às vezes uma pessoa está conhecendo o Evangelho pela primeira vez por causa da música que eu e você estamos cantando. Quem é o Deus que você expressa quando canta? E eu quero pensar essas questões a partir do texto de Lucas, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, Lucas, capítulo 1, ali dos versos 46 até 55. Lucas 1, do verso 46 até o verso 55. Esse texto tem como título o Cântico de Maria. E eu quero aprender então algumas coisas importantes sobre esse texto,
para mim e para você. Porque esta noite eu quero mostrar para você, eu quero confirmar para você, no seu coração, que há razões maravilhosas, extraordinárias, assombrosas, para cantarmos com todo o nosso coração a Deus. Mas, biblicamente, eu e você precisamos de critérios para sondar realmente e avaliar as músicas que temos cantado a Deus. E eu quero ler esse texto e gostaria que você acompanhasse agora comigo. Diz assim o texto: Então disse Maria: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. A sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Agiu com seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Amparou a Israel, seu servo, a fim de quê? A fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Queridos, vamos orar mais uma vez? Quero convidar você a fechar os seus olhos. Ó Deus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque estamos reunidos nesta noite para que possamos ter os nossos corações, o nosso coração, sondados pelo Teu Santo Espírito. Queremos cantar, Senhor. Sabemos que há razões maravilhosas, extraordinárias, assombrosas para cantarmos com todo o nosso coração a Ti, Senhor. Mas como cantar biblicamente? Ó Deus, fala ao meu coração, fala ao coração de cada um, e que a gente possa ver a importância da música, do canto, Senhor, na vida de cada um de nós, tanto na nossa adoração, como no nosso testemunho pessoal, diante do mundo, diante das pessoas que o Senhor tem colocado ao nosso redor. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, o primeiro ponto que eu quero tratar então com vocês é que o nosso cântico deve nascer de um coração cativo ao Deus da música. Olha, o primeiro verso ali: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Quando nós vamos estudar esse texto, quando nós vamos estudar o livro de Salmos, por exemplo, ou alguns cânticos espalhados pela palavra de Deus, uma das características que mais salta aos olhos, e os estudiosos, os comentaristas sempre falam acerca desses textos, desses cânticos, dessas músicas, desses versos, desses poemas, é exatamente a característica nos versos primeiros que eu acabei de ler, que é chamado de paralelismo hebraico. Lembra como eu comecei hoje à noite falando com vocês que as músicas, embora a música seja uma linguagem universal, porque ela está presente em todo mundo, mas ela carrega características culturais. Veja como é chamado o que nós acabamos de ler: paralelismo hebraico. É algo característico da cultura hebraica. E o que é isso na poesia hebraica? É quando, na verdade, são duas ideias repetidas para se dar ênfase, com palavras diferentes. Então vejamos,
A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. Queridos, esses dois versos paralelos aqui, é uma característica da poesia hebraica, para dar ênfase de que Maria está totalmente tomada na hora que ela inicia este cântico a Deus. E o primeiro ponto que eu quero tratar é que quando eu leio esses dois primeiros versos, eu vejo um coração cativo ao Deus da música. E essa é a primeira característica que eu quero chamar a sua atenção, o primeiro critério que nós precisamos ter em relação aos nossos cânticos, em relação à nossa música, que cantamos ao Senhor, seja na igreja, seja na sua vida pessoal. E quais são as características? Que critério é esse que eu estou trazendo aqui no primeiro ponto? Veja as duas palavras com as quais Maria se refere a Deus: Senhor e Salvador. Sem o conhecimento de Deus como Senhor da sua vida, sem o conhecimento de Deus como Salvador da sua vida, não há cântico que chegue ao trono do Senhor. Assim como Jesus veio e nos ensinou a orarmos em nome dEle, porque só há um nome entre nós e Deus, que foi dado para que houvesse essa intermediação, a mesma coisa são os nossos cânticos. Quantas pessoas aí têm cantado músicas a Deus, mas não são de um coração convertido, não tiveram um conhecimento pessoal, não tem Jesus como seu único Senhor e Salvador. E agora eu estou diante de Maria, uma jovenzinha, impactada pelas promessas de todo o Antigo Testamento, como nós ouvimos hoje de manhã aqui. E ela então se exulta diante daquilo que Deus está fazendo na vida dela. Ela cresceu indo à sinagoga, ela tem o coração totalmente mergulhado nas promessas da palavra de Deus. O coração dela está tomado, é cativo, é um coração preso à verdade bíblica de que o Deus que a sustenta é Senhor da sua vida e é Salvador também. E eu pergunto para você que veio aqui nesta noite: você já reconhece Deus como seu único Senhor e Salvador? Muitos querem Jesus como seu Salvador. Afinal, quem não quer uma salvação, não é mesmo? Mas a obediência, que é fruto de uma fé verdadeira, poucos seguem adiante, mostrando então que essa fé não é tão verdadeira assim. Se você professa algo, mas não obedece à palavra de Deus, é questionável se estamos realmente conhecedores de um Deus que é Salvador, mas também Senhor das nossas vidas. Eu queria que você pensasse em bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo e nas músicas e canções que essas pessoas, em tantas línguas, culturas, povos, nações, têm feito aos seus deuses. Quantas bilhões de pessoas neste momento estão entoando músicas, cânticos idólatras? E quantas igrejas, quantos segmentos cristãos que se professam como cristãos, mas neste momento estão entoando cânticos a um Deus que eles não conhecem, porque não se rendem a Ele como único Senhor e Salvador, que tem feito músicas a santos, santas, a tantos outros nomes intermediários, músicas que são fruto de um coração não cativo à palavra de Deus, mas um coração idólatra. Quando você canta ao Deus que é Senhor e Salvador da sua vida? Porque se não for assim,
a sua música não está chegando aos pés do Senhor. Então, o primeiro ponto que eu olho aqui nesse texto, o primeiro ponto que me salta aos olhos no Cântico de Maria, é que ela é uma menina cujo coração está totalmente cativo à palavra do Senhor. Ela começa o cântico dela dizendo que ela está totalmente envolvida, totalmente maravilhada, totalmente impactada pelo Senhor que chegou a ela. Quando eu e você cantamos, também estamos envolvidos assim? Você também está envolvida assim? Como Maria está envolvida? Mas um segundo ponto que eu quero compartilhar nesta noite, um segundo critério, uma segunda avaliação, se nós temos cantado biblicamente ao Senhor, já que temos razões maravilhosas, extraordinárias, assombrosas, para cantarmos ao nosso Deus, será que o temos feito biblicamente? O teu coração já está rendido a Deus como sendo Ele o seu único Senhor e Salvador? E o segundo ponto que eu quero trazer nessa noite, o nosso cântico deve expressar uma correta antropologia bíblica. Queridos, o que é antropologia? É a ciência que estuda o homem, que é o homem. E quando nós entramos nas universidades, na filosofia, na antropologia, quando nós estudamos as ciências humanas, vocês sabem que são muitas as definições do que é o homem. E a maioria delas, a maioria das quais nós vamos encontrar aí fora, nenhuma se sustenta biblicamente, nenhuma parte da palavra de Deus. E muitas músicas que nós temos cantado, muitas músicas que nós temos ouvido aí serem compostas nas igrejas, partem de uma antropologia, de uma visão do homem que não é bíblica. Muitas vezes valorizando o homem de uma maneira que ele não é valorizado. Olhando para o homem de uma maneira que não é assim que Deus o apresenta na palavra dele. Uma antropologia bíblica precisa estar presente quando nós compomos as nossas músicas, quando nós escolhemos as músicas que entoamos a Deus. Porque quanto mais eu conheço quem Deus é, mais me revela quem eu sou, um pecador miserável. Será que as nossas músicas estão muito mais revelando que nós merecemos de Deus? Que o que Deus tem feito por mim e por você não passa de obrigação dele? Porque afinal de contas, para esse time ganhar, faltava só a mim e a você para entrar nesse time de Deus. Agora a igreja vai, agora o povo avança, porque faltava eu. É por causa dos meus méritos. Meus amados, qual é o espaço da graça nas nossas músicas? Que antropologia é essa? Antropocêntrica, onde o homem está no meio e é a razão, onde tudo circula ao redor da minha pessoa, do meu eu, do que eu faço para Deus, e nada em relação ao que Deus, misericordiosamente, graça, fez por mim e por você. Queridos, e nós vemos isso quando no verso 48, no Cântico de Maria, diz assim: porque contemplou na humildade da sua serva. A palavra serva, naquele contexto cultural, era o escravo, alguém que não tinha os direitos de participar da casa, da família. Olha como que Maria está se colocando dentro do cântico que ela está fazendo.
Eu sou uma serva, eu sou uma escrava. Deus contemplou nenhum mérito em mim, não é nada que eu fiz, eu não fiz nada por merecer, mas Ele olhou o que é a humildade desta serva. Eu não tenho nada do que me orgulhar, eu sou uma pecadora. Veja, Maria vai chamar ao Deus dela, não apenas de Senhor, mas também de Salvador. A primeira coisa no cântico que Maria reconhece é que ela é uma pecadora miserável, ela também carece de um Salvador. Está dito aqui, meus amados, em todas as letras. Maria é uma pecadora como eu e você, e ela canta isso, ela expressa isso. Será que nas nossas músicas, nas nossas canções, nós temos nos colocado no devido lugar diante de Deus? Onde Ele apareça diante de um pecador miserável como eu? O que Deus tem contemplado em mim e em você? Uma pessoa inteligente? Uma pessoa habilidosa? Será que você cantaria com Maria da mesma maneira que ela cantou? Será que nesse momento, nesse verso, você listaria as razões por que Deus contemplou você? Deus me contemplou porque eu tenho um mestrado, Deus me contemplou porque eu tenho um doutorado, Deus me contemplou porque eu já plantei não sei quantas igrejas, Deus me contemplou por isso, por aquilo, e de repente nós apresentamos diante de Deus tudo aquilo pelo qual nós achamos que é a razão pela qual Deus tem a obrigação de me colocar no time dele. Sabe por que Deus me escalou para o time dele? Porque eu mereço. E infelizmente essa visão torta, essa antropologia nada bíblica, ela está presente em muitas músicas que nós temos cantado. E como nós queremos evangelizar corretamente quem está à nossa volta, no trabalho, em casa, se as nossas músicas não carregam verdades bíblicas, mas têm carregado visões distorcidas de quem eu sou e de quem você é? Queridos, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Amados, é surpreendente que o coração de Maria está repleto de fé. Ela acredita que coisas grandiosas Deus está por fazer. E você? Eu tenho sentido falta na nossa geração de crentes ousados novamente no poder do Evangelho. Pessoas que saem de onde estão, que levantam do banco da igreja, porque acreditam nisso que Maria está cantando aqui agora. Todas as gerações me considerarão bem-aventurada. Por quê? Porque ela teve total noção de que algo grandioso, maravilhoso, extraordinário estava acontecendo na vida dela. Quando nós estudamos Martinho Lutero, quando nós estudamos a vida desse reformador, uma das coisas que mais me assombram é que ele tem essa exata noção. Lutero sabia que se ele traduzisse a Bíblia para o alemão, isso cairia como uma bomba na Europa. Ele sabia que Deus estava fazendo algo extraordinário, maravilhoso, assombroso. Meus queridos, por que nós não somos assim? Por que nós somos tão titubeantes na nossa fé, tão covardes na nossa fé? Por que não saímos? Por que não proclamamos o Evangelho? Por que não vamos aos campos que estão brancos, mas carecem de trabalhadores? Por que estamos tão acovardados diante de uma cultura que tem avançado contra a igreja, contra o Evangelho? Meus amados, não podemos ser covardes, porque este é o Deus a quem servimos, e Maria tem essa total noção de que Deus chegou na vida dela para fazer coisas maravilhosas, extraordinárias e assombrosas. Será que você também tem essa noção? Será que você
sabe que Deus te trouxe para Ele, para que coisas maravilhosas, extraordinárias e assombrosas acontecessem na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, no mundo que cerca você? Meus queridos, um terceiro ponto que eu quero tratar ainda com vocês: o nosso cântico deve revelar o Deus a quem amamos. Olhe lá o verso 49. Porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome, a sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que o temem. Queridos, Maria já estava apresentando características de Deus, já o tinha chamado de Senhor, Kyrios, que é o nome usado para Yahvé, o Deus da aliança. Veja como que Maria começa o cântico dela. Ela sabe exatamente quem é esse Deus que está chegando na vida dela. Ela o chama pelo nome da aliança: Senhor, Kyrios, Salvador. Mas ela agora o apresenta como poderoso. Deus tem sido poderoso nas suas canções. Deus tem sido poderoso na sua vida. Você compreende que Deus vai fazer grandes coisas na minha e na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Ele é o Deus da aliança, o Deus que chegou um dia para mim e para você e disse: Fábio, eu quero ser o teu Deus e o Deus dos teus filhos. Maria tinha essa exata noção. Deus estava chegando na vida dela, era o Deus da aliança, poderoso, como o Antigo Testamento tantas vezes falou sobre o Senhor, poderoso, o Deus da aliança. Este é o meu Deus, este é o teu Deus. O meu cântico, a minha música mostra esse Deus poderoso. É este o Deus que está presente quando cantamos. Santo, Ele é santo. Eu sou pecador, redimido no sangue do Cordeiro, mas é a Ele que eu devo honra, glória e louvor. Ele é santo. Ele é o centro da minha música, da minha canção, e que o mundo aí fora ouça isto, quando eu e você cantarmos. Meus amados, a sua misericórdia, o nosso Deus é misericordioso, um Deus perdoador. Mas olha como que Maria fala: a sua misericórdia vai de geração em geração, Ele é fiel. Maria está certa, convicta, de que Deus vai cumprir todas as suas promessas. Tudo que nós ouvimos hoje de manhã, tudo que nós lemos desde Eva, por todo o Antigo Testamento, todas as promessas serão cumpridas por Deus, e estão sendo cumpridas agora, no ventre de Maria. Jesus, o herdeiro de todas as promessas do Senhor, tudo se cumprirá, tudo aquilo que foi prometido ao povo de Israel, e o povo não conseguiu cumprir, Jesus vai cumprir. Por isso Ele é poderoso. Cante esse Deus poderoso, fiel, misericordioso. Mas um último e quarto ponto, queridos, nesta noite: o nosso cântico deve proclamar os grandes feitos de Deus. Olha que maravilha! Não apenas Maria canta quem Deus é, dando nomes, títulos a Deus, mas agora, mergulhada na certeza da aliança, na certeza de que Deus está chegando com poder sobre ela e sobre a sua geração, cumprindo todas as promessas. Ele é um Deus que é, mas Ele também é um Deus que faz. Meus amados, e aí, a partir do verso 51, ela começa a lembrar das promessas da aliança. Agiu com o braço valorosamente,
dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derrubou do seu trono os poderosos, exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios dos ricos, amparou a Israel seu servo. Meus queridos, veja, esse cântico de Maria nasce de um coração cativo à palavra de Deus. Veja que Maria está relembrando não apenas o cântico de Ana, do Antigo Testamento, mas vários textos bíblicos estão vindo aqui à tona nesse cântico. Sabe por que nós compomos mal? Sabe por que nossas músicas são muito pobres? Sabe por que muitas igrejas aí estão cantando músicas que não refletem a palavra de Deus? Porque nós não estamos mergulhados como Maria na palavra de Deus. Como tem sido a sua vida devocional? Como tem sido a sua busca do Senhor? Como tem sido a leitura e o estudo da palavra de Deus? Porque a partir do momento em que você busque a santidade do Senhor, as demais coisas serão acrescentadas. A sua boca, os seus lábios se encherão de louvor e adoração ao Senhor. Cânticos sairão dos seus lábios, cânticos bíblicos. E tudo isso, queridos, a fim de quê? Quase terminando o seu cântico, Maria chama a atenção para algo importantíssimo para mim e para você nessa noite. A fim de lembrar, por que Deus faz tantas coisas como essas? A fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. Existe uma razão para Deus fazer o que Ele está fazendo na sua vida e na minha vida. E você sabe qual é a razão? A glória do nome dEle. A fim de lembrar-se da sua misericórdia a favor de Abraão e de sua descendência para sempre, como prometera aos nossos pais. O nosso Deus não é um Deus que minta. O nosso Deus é um Deus compromissado em primeiro lugar com Ele mesmo. Então, se Deus prometeu, Ele vai honrar a si mesmo. Se Deus disse que vai acontecer, porque é o nome dEle que está sobre a mesa. A honra e a glória são para Ele, por isso Ele vai cumprir as promessas que Ele fez para mim e para você. Meus amados, eu quero concluir essa mensagem de hoje, voltando àquilo que eu comecei a dizer para vocês no início, falando que, embora a gente entenda que a música é uma linguagem universal, mas quando nós vamos estudar as culturas específicas, a gente sabe que a música é um meio de comunicação e ela se comunica dentro das realidades culturais de cada povo. E a gente sabe bem disso, como brasileiros, e as músicas que nós temos produzido. Muitas vezes as nossas músicas são mais americanas do que brasileiras. E é um outro evento para a gente, então, refletir nessa noite. Mas eu quero terminar nessa noite contando sobre um povo que eu conheci e com o qual eu trabalhei. O povo Kaiowá, lá no Mato Grosso do Sul. E na história do povo Kaiowá, esse povo indígena, quando eles saíam para a mata, eles acreditam que cada árvore, cada ser que está ali, seja o rio, seja a pedra, seja a macieira, seja a bananeira, tudo que existe na mata tem um dono. Cada uma dessas coisas tem um dono, e esse dono é um espírito. E eles vão para a mata com muito medo da mata. E quando eles estão na mata, e eles, sem querer, danificam alguma coisa na mata, eles ficam morrendo de medo de serem amaldiçoados. Então eles começam a cantar para esse espírito, porque eles não rezam falando, eles não se relacionam com os espíritos falando, mas cantando. Só que a música para eles é culturalmente um elemento de opressão, porque eles estão com medo de serem amaldiçoados.
E eles então começam a cantar para o Espírito, para que o Espírito não o amaldiçoe, nem amaldiçoe a família, já que ele danificou aquele elemento que estava ali na mata, e tinha um dono, e ele começa a cantar para aquele dono. Até que um dia o Evangelho chegou entre o povo Kaiowá. E quando você vai agora às igrejas espalhadas por todo o Cone Sul do estado do Mato Grosso do Sul, e vai conhecer os pastores, presbíteros, diáconos da missão Kaiowá, e vai assistir, vai participar de um culto ao Senhor entre eles, uma das primeiras características que nos saltam aos olhos, as músicas, as muitas músicas, as músicas que não param, e eles vão de uma música a outra, porque agora, por causa do Evangelho, eles sabem que eles podem cantar sem medo, eles sabem que não tem mais ninguém que vai amaldiçoá-los, eles agora entendem a música como algo de bênção e não de maldição, e eles querem cantar louvores, querem cantar adorações ao Senhor, ao Salvador, porque Ele transformou a vida deles, e do medo eles foram para a glória do Senhor. Do mundo de trevas eles foram para a maravilhosa luz do Senhor. Você valoriza a música que você canta ao Senhor? Eu não sei a música que você cantava antes da sua conversão. Eu não sei a quem você canta, a quem você cantava. Mas Jesus morreu na cruz do Calvário para que eu e você adorássemos a Deus de várias maneiras, e uma delas é cantando. E o Evangelho traz esse poder libertador para mim e para você. Vamos orar? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Ó Deus amado, obrigado, Senhor, por esta noite. Obrigado, Pai, por essa jovenzinha que um dia foi visitada pelo Senhor. Ó Deus, e ela abriu seus lábios e colocou tudo que estava no coração dela diante de nós. E nós hoje podemos aprender, Pai, o que é que estava presente naquela canção e o que deve estar presente nas minhas canções hoje também. Ó Deus, eu te agradeço pelo Evangelho que tem salvado tantos povos, culturas, mundo afora. Esse Evangelho que liberta, e que a gente, Senhor, a gente possa realmente cantar biblicamente, porque nós temos razões maravilhosas, Pai, extraordinárias, assombrosas, para cantarmos de todo o nosso coração ao Senhor. Ó Deus, que a gente possa aproveitar hoje e entoarmos mais uma música a Ti, Senhor. Cantarmos a Ti, Pai, com todo o nosso coração, para a Tua honra, para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém, Senhor.